Olá, tudo bem? O tema de hoje interessa bastante as mulheres e é o risco de câncer de mama nas usuárias de terapia de reposição hormonal feminina, na menopausa. As mulheres nos procuram no consultório com muitas dúvidas se deve ou não fazer reposição hormonal. Muitas delas pedem reposição hormonal porque elas têm sintomas desagradáveis na menopausa, com ressecamento vaginal, perda de libido, perda de massa muscular, insônia, depressão, queda de cabelo, enfim, vários sintomas desagradáveis que podem ser minimizados com a terapia de reposição hormonal. Por outro lado, é uma terapia que coloca sempre esse medo, esse risco de câncer de mama. E esse risco existe? Então eu trouxe para vocês um estudo bastante grande, publicado ano passado, numa revista grande, na Lancet, que mostrou que sim, a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, como eu vou mostrar no slide para vocês aqui agora. Aqui vocês veem as mulheres utilizando o estrogênio, que é um dos principais hormônios femininos, em relação ao tempo de uso. Então nós vemos que, digamos que as usuárias de hormônio por menos tempo, 1 ano somente, né, elas têm um risco baixo, próximo de 1. Né? Aqui para entender um pouquinho em estatística, quanto mais próximo de 1, mais risco é o baixo. Digamos que 1 seja o risco padrão. Quanto mais tempo você vai utilizando reposição hormonal, terapias mais longas, esse risco vai aumentando progressivamente. Ele chega a 58% mais alto se você usou mais do que 15 anos a terapia com estrogênio. Então, o estudo é claro e ele mostra que o risco de câncer de mama aumenta quando você utiliza o estrogênio. Vamos olhar agora nas mulheres que usaram o estrogênio com o progestágeno, que é um outro tipo de hormônio que as mulheres também podem usar. Então, uma reposição combinada, estrogênio com progestágeno. E aqui o risco é ainda muito maior. Né? Se você tinha aqui nas usuárias de 10 anos um risco de 43% mais elevado, se você faz a terapia combinada, ele deu 126% a mais de risco. Então, essa combinação do estrogênio com o progestágeno é uma combinação que a gente não utiliza mais hoje em dia e que já se mostrou em outros estudos que é uma combinação muito negativa, muito ruim, com risco grande de câncer de mama. Agora, e se a gente perguntar assim, e a mulher que já utilizou reposição hormonal no passado e não utiliza mais? Ela abandonou a reposição hormonal por medo, enfim, algum outro motivo. O que acontece com o risco dela? Esse risco diminui com o tempo? E a resposta é sim. Se a mulher parou de usar o hormônio, esse risco cai. Lógico, quanto mais tempo ela usou o hormônio, maior é esse risco, mas ele cai com o tempo, mas nunca chega a zero. Então a gente herda um pouquinho esse risco uma vez que você fez reposição hormonal. É preciso a gente entender nesse momento que existem 2 tipos de progestágenos, vamos dizer assim. Nós temos a progesterona, que é o hormônio que o ovário produz, e temos as progesteronas artificiais que o ser humano que criou, o ser humano que inventou. São moléculas parecidas, mas não são idênticas. Vejam aqui no slide ao lado que nós temos a progesterona natural, que o ovário produz, e temos os progestágenos artificiais que nós criamos, nós inventamos. São moléculas parecidas, mas não são idênticas. Então temos aqui a progesterona natural e temos uma lista grande de progestágenos que são moléculas parecidas com a progesterona. E o que a gente percebe nos estudos é que os progestágenos, eles aumentam o risco de câncer de mama, mas a progesterona natural, ela parece reduzir o risco de câncer de mama. Esse outro trabalho aqui que eu estou mostrando, ele mostrou que as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, estrogênio, combinado com a progesterona, elas tiveram proteção contra o câncer de mama. Olha aqui, né? Se a gente considerar um padrão de risco 1, se você usar progesterona, esse risco diminui abaixo de 1. Então a progesterona protegeu essas mulheres contra o câncer de mama. Já se você usar progestágeno, as moléculas artificiais, esse risco aumentou 40%. Então esse trabalho mostrou claramente que a progesterona ela pode ser combinada e protege contra o câncer de mama. Né? Esse outro trabalho mostrou a mesma coisa. As mulheres que usaram estrogênio com progestágenos tiveram um risco de câncer de 30% maior do que quem não usa, e as que utilizavam progesterona natural tiveram proteção, o risco caiu abaixo de 1. Então,
Alguns trabalhos já sugerem que a combinação de progesterona ela é benéfica e protege contra o câncer de mama. Então, se a gente favorece na nossa prática, por exemplo, quando se faz a reposição hormonal, utilizar o estradiol, o estrogênio, combinado com progesterona. Nem recomendo utilizar o estrogênio sozinho e nem utilizar o estrogênio com progestágeno artificial. O ideal é que se utilize o estrogênio combinado com a progesterona natural, que tem efeito protetor contra o câncer de mama. Então a mensagem que fica para esse vídeo de hoje é a seguinte, que sim, a terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama. E esse risco é tempo dependente, ou seja, quanto mais tempo você utilizar o hormônio, mais risco você vai ter de câncer de mama. E esse risco, mesmo que você deixe de usar o hormônio, ele nunca mais vai ser zero, ele diminui, mas não vai ser zero. E isso vale especialmente se você fizer reposição hormonal com os estrogênios sozinhos, ou os estrogênios e as progesteronas artificiais, os progestágenos. Aparentemente, alguns estudos nos mostram que a combinação dos estrogênios com a progesterona natural tem efeito protetor contra o câncer de mama. Então, na nossa prática, nós favorecemos o uso dessa forma de reposição hormonal. Estrogênios combinados com progesterona natural. Dessa forma, a gente consegue tratar os sintomas de menopausa, os efeitos ruins do envelhecimento, sem aumentar o risco de câncer de mama. Essa é a dica de hoje.